Meu amado irmão, graça e paz. Coisa boa é andar com Jesus. Somos soldados de Jesus Cristo. Semana passada falamos sobre isso, sobre a arte da guerra espiritual para, com os olhos da fé, enxergarmos esse panorama espiritual para lutarmos com as armas certas. Descobrimos também que o inimigo declarado de Deus é Satanás. Logo, ele também é nosso inimigo. Hoje eu gostaria de levá-lo a uma reflexão mais intrínseca. Ou seja, eu gostaria que você se autoavaliasse, porque há também uma guerra que nós devemos travar dia a dia com o nosso eu, ou seja, conosco mesmo. Nós precisamos crucificar-nos, ou seja, cada um deve carregar a sua cruz dia a dia para seguir a Jesus. A inclinação da nossa carne, da nossa natureza humana é para o pecado, ou seja, se nós nos entregarmos aos nossos desejos, nós nos destruiremos. Cometemos pecado após pecado. E a carne nunca estará satisfeita, sempre querendo mais e mais pecado. A Bíblia retrata essa luta interna em Romanos, capítulo 7, quando Paulo, ele admite, o grande apóstolo Paulo, ele revela segredos do seu coração, da sua alma, e como ele batalhava para tentar dia a dia permitir que o Espírito alcançasse vitória sobre a sua carne. Leia comigo Romanos capítulo 7, leremos os versos 18 ao 23. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Essa luta dele, ele sabia que a carne, como dizia o pastor Roberto, ela é podre, ela não presta, e ele entendia isso. Infelizmente, há pessoas que não se enxergam e falaremos dessas pessoas, desses cristãos, daqui a pouco. Versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, ou seja, no meu corpo, outra lei, que batalha, e essa palavra, por favor, a circule, que batalha contra a lei do meu entendimento. Ou seja, temos a razão, sabemos o que é certo fazer, sabemos o que é errado. No entanto, a nossa natureza, ela luta contra a razão, inclinando-nos a cometermos pecados que trarão consequências desastrosas, mortais e às vezes até irreversíveis e irremediáveis. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Se lemos o versículo 24, então ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo aqui retrata categoricamente a luta do cristão contra ele mesmo. Por quê? Ainda que somos salvos e os nossos pecados foram perdoados, isso não significa que deixamos de pecar, deixamos de ter o pecado como estilo de vida, mas lamentavelmente, dia após dia, nós temos que lutar contra as nossas concupiscências, ou seja, contra os nossos desejos ou paixões desenfreadas, aquela nossa inclinação para cometer o mal, para ir contra os princípios divinos, para blasfemar ou desonrar a santidade do nosso Deus. Eu vejo pessoas, infelizmente, que não se enxergam porque não se autoconfrontam. Isso requer humildade para a pessoa olhar para si e reconhecer os seus erros, os seus pecados e buscar mudança, buscar transformação, tendo uma renovação do entendimento, para que assim possa provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso de acordo com Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Cada dia eu vejo essas pessoas mais frustradas pelos seus fracassos pessoais e por viverem uma vida miseravelmente infeliz e sem paz com Deus. Há cônjuges perdendo seus casamentos porque não enxergam seus próprios pecados. Há esposas que descarregam um caminhão de reclamação
né, muitas reclamações sobre o marido, mas não enxergam seus próprios pecados. E muitas vezes os pecados da esposa, por exemplo, são motivadores ou estimulam o pecado do próprio marido, e assim vice-versa. Há pais que reclamam dos seus filhos desobedientes, mas não conseguem enxergar os erros que têm cometido na criação familiar. Há cristãos que não param em emprego algum e sempre têm uma boa desculpa. No entanto, não conseguem olhar para si e entenderem por que os seus empregadores sempre os estão demitindo. Há pessoas vivendo uma dificuldade muito grande, não prosperam em nenhuma área da vida e vão culpar o governo, culpam a economia, culpam a política, culpam ao diabo, culpam até mesmo a Deus, mas não conseguem culparem-se a si mesmas. A princípio, a autoconfrontação ela não é bem-vinda. Por que ela não é bem-vinda? Pois o ser humano é ensinado a massagear o próprio ego, criando uma atmosfera de satisfação do eu, dando a si mesmo o que deseja e fazendo aquilo que agrada a sua própria carne. Ou seja, dentro de uma psicologia humanista, é mais fácil culpar a terceiros traumas passados, histórias vividas, heranças familiares, do que enxergar em si mesmo o pecado que tem te impedido de fazer a vontade de Deus, ter uma vida próspera, em paz com o Senhor, em paz com os demais irmãos, tendo um sentido de vida e cumprindo uma missão que é nobre, que ela excede os bens materiais ou uma vida terrena, servindo a Deus de todo o coração. Para isso precisamos enxergar como Paulo enxergou, dizendo, olha, em mim não habita bem algum, miserável homem que sou. É difícil porque o orgulho nos impede, o orgulho nos faz nos compararmos com pessoas que possivelmente, entre aspas, são piores do que nós, são pessoas mais pecadoras. E aí nós incorremos no risco de julgarmos as outras pessoas, tentando tirar o cisco das outras pessoas, o argueiro das outras pessoas, e não nos dando conta que existe uma trave gigantesca nos nossos olhos, que faz nos enxergar extremamente mal, ou até mesmo estarmos cegos em virtude disso. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11:31, porque se nós, é condicional, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se eu me julgasse, essa atitude minha foi uma atitude louvável? Ela foi aprovada por Deus? Esse meu pensamento? Como tenho administrado o meu tempo? Como tenho administrado o meu dinheiro? Eu tenho sido um bom marido? Eu tenho sido um bom pai? Talvez um bom filho? Eu tenho sido um cristão? Eu tenho seguido e servido ao Senhor Jesus? O que eu começo a me policiar. Se você tem algum ministério na igreja, trabalhando para o Senhor, na liderança de algo, se autoavalie. Que nota você daria para o que você fez no ano de 2021? Como você foi? Como você se comportou? Se você começasse a se julgar, você não precisaria ser julgado por outras pessoas. Confrontar nossas atitudes egoístas, os ciúmes, a inveja, o orgulho, a maledicência, a luxúria, a ira, a contenda, o ódio, as mentiras e etc., deve ser algo comum e constante para todo cristão que busca a santidade, que busca a consagração. A Bíblia diz em 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Olha, aqui diz, se examinem, se provem. Eu pergunto, você tem se examinado? Porque é mais fácil examinar e julgar o próximo, o irmãozinho, aquele que tem causado determinado escândalo ou feito algo errado. É mais fácil julgar seu marido, julgar seu filho, julgar seu patrão, julgar seu funcionário e não olhar para si mesmo. Ou seja, não se autoconfrontar, olhar para o espelho e dizer, olha, você é a causa
das minhas frustrações, é a causa da minha infelicidade, é a causa dos meus insucessos, é a causa do meu mau casamento, é a causa da minha dificuldade de guiar os meus filhos. E isso é importante e requer humildade. Sem humildade é impossível. E Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes. É difícil para nós porque a nossa carne não quer. Para você acordar bem cedinho, nós temos, por exemplo, oração terça e quinta-feira às 6 da manhã na igreja. A minha carne não deseja despertar esse horário, para que um horário assim lá pelas 5 horas, para eu chegar à igreja às 6 horas. Não quer. Mas eu tenho que ir contra o desejo da minha carne. E talvez você está tentando fazer uma dieta, por exemplo, não falo nem de algo espiritual, e a sua carne quer comer e comer e comer. Talvez você está tentando se policiar, sabe que está sentindo muitas dores no corpo, precisa fazer exercício físico, já foi recomendado pelo seu médico e você não faz porque a sua carne, ela quer ficar ociosa, sedentária. Ela prefere ficar no sofá, deitada, assistindo TV ou se distraindo com alguma coisa inútil. A nossa carne, ela é assim, a ser pontual, a estar no trabalho, a dar o melhor de si, a realmente se esforçar. Isso vai contra a sua carne, porque a sua carne quer viver e se autodestruir. E Jesus disse, olha, pega a sua cruz. A cruz é sinônimo de mortificação. Jesus, quando carregou a sua cruz, não foi para se exibir ou para ostentar sua força diante do povo. Ele estava ali dizendo para todos, estou subindo para o Calvário e serei morto, serei mortificado. Deus está dizendo, carregue a sua cruz e sigam. A exaltação e a satisfação do eu tem sempre tido consequências devastadoras. Tenho várias passagens aqui, mas não podemos tomar tempo em ler todas. Mas, por exemplo, foi a ênfase do eu, do ego, que foi a origem da queda de Satanás. Foi o orgulho de Satanás. Lá em Isaías 14, 11 a 15, fala sobre isso. E ali nós temos sempre a primeira pessoa dizendo o eu. Eu exaltarei o meu trono, eu subirei ao céu, assentarei, subirei, serei semelhante ao Altíssimo. Ele sempre se exaltando. E Satanás, Lúcifer, um anjo de luz, no mundo celestial, tinha uma posição muito privilegiada. Era o mais formoso, perfeito. Era o anjo, o melhor anjo lá do céu, eu posso dizer. E era perfeito em sua formosura. E ele se orgulhou e olhou para si mesmo. E isso foi a razão da sua queda. Muitas pessoas começam bem a carreira cristã, mas o orgulho não permite que ela avance muito. E pelo contrário, ela cai como Satanás. Ele caiu e foi lançado. Ele foi expulso dos céus. Meu amado, preste atenção nos sinais, nos alertas que a Bíblia nos traz. No mundo do homem, lá já no primeiro casal, nós temos que também foi a queda lá na tentação, em Gênesis 3, 1 a 6. A Eva e Adão comeram do fruto proibido, desobedeceram a Deus. E aqui nós temos algo que chama atenção, porque foi dito a Eva que ao comer ela seria como Deus. O ego dela se inflou. Meus olhos se abrirão, eu serei semelhante a Deus. E ela realmente se exaltou, ao invés de mortificar-se, sendo sujeita e obediente, ela quis ser igual a Deus, ter o status de Deus, desobedecendo. E o que aconteceu? O pecado entrou no mundo. A raça humana, ela foi pervertida ou contaminada. A terra foi amaldiçoada. Satanás, ele tentou, de alguma forma, exaltar o ego de Jesus. Na tentação, no deserto, nós temos em Lucas 4, 2 a 12, Mateus capítulo 4, quando Satanás leva a Jesus a um monte muito alto e apresenta-lhe ali
os reinos, todos os reinos do mundo, o poder, olha, aquilo ali foi me dado, me foi entregue, eu posso dar a quem eu quiser. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Ou seja, se a pessoa ela deseja riqueza, se ela deseja fama, opulência, o eu dela, ela pode cair em laço do diabo por amor ao dinheiro, de acordo com Tiago, porque ela está permitindo com que o seu eu fale mais forte do que Jesus Cristo e a vontade do Senhor na sua vida. E em vez de agradar a nós mesmos, nós devemos nos humilhar. A Bíblia diz em Mateus 23, 12, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O primeiro passo na autoconfrontação é admitir diante de Deus a sua pecaminosidade e a sua condição de perdido. Nós somos maus. Não pense que você é grande coisa. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós temos e herdamos o pecado. E ao reconhecer, ao admitir, nós já podemos compreender que sozinhos não obteremos a salvação. Sozinhos não alcançaremos o céu, porque o salário do pecado é a morte, é o que nós merecemos, é o que você e eu merecemos, em razão dos nossos pecados. E a Bíblia diz, enganoso é o coração e mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Meu amado, é terrível. Se você compreendesse que você é capaz de cometer os piores pecados, os crimes mais hediondos, ó pastor, eu nunca. Talvez esse é seu pensamento porque você não se enxerga. Quando você se confronta e descobre quem você é por dentro, a sua iniquidade, ela está declarada e aberta diante de Deus e é pela graça que nós somos salvos. Se você compreendesse que você pode cometer qualquer pecado, mas eu não sou capaz, eu não sou tão sujo, eu não sou tão impuro. Você é. E ainda tem o orgulho que impede de aceitar isso. Quando você entende que pode cometer os piores pecados, aí o que você deve fazer? Ficar bem longe, se afastar até da aparência do mal, a buscar pessoas sábias para que você não seja destruído, a não andar com pessoas tolas, a santificar a sua vida, a clamar ao Senhor em oração, a clamar por misericórdia, a pedir que a graça de Deus sempre esteja sobre nós. Por quê? Porque somos maus, porque essa carne não presta. E depois de compreender, nós precisamos nos voltar para Jesus, entendendo que Ele é a única esperança para a salvação eterna. A Bíblia diz em Efésios 2, Tito, capítulo 3, versículos 5 e 7, eu leio, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, porque, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Não foi pelas nossas obras de justiça. Até mesmo a Bíblia diz que o melhor que eu posso apresentar a Deus, a minha justiça para Deus é como um trapo de imundícia. Imagine um leproso que está ali envolto de um pano, de um trapo, e ali na hora de trocar, ou mesmo se você é uma enfermeira, se você trabalha no hospital e alguém está todo machucado, ensanguentado, e tem que trocar aquela gaze, tem que trocar aquele trapo, aquilo ali que tem sangue, que tem pus, que é mal cheiroso, Deus está dizendo, eu te conheço, eu sei que as suas obras, mesmo as boas obras, para mim, diante da minha santidade, é como um trapo de imundícia. Então, quem somos nós? E por que nós nos achamos superiores ao nosso irmão? Porque nós nos achamos melhores. Talvez você não admita, talvez você seja tão orgulhoso que não admita que você se acha superior a outra pessoa. Mas no fundo, pelas suas obras de justiça, pela sua forma de se comportar, pelo seu
doutrinamento, você se acha melhor que os demais. Isso é perigosíssimo, porque precedendo a queda vem o orgulho, vem a soberba. Então, quanto mais humilde e falando, eu sou o pior dos pecadores. Quando alguém te criticar, você não vai ficar bravo, se exaltando, porque você sabe que você é um pecador e que carece da glória de Deus. Assim como aquele estuprador, assim como aquele assassino, assim como aquele ladrão, assim como o político corrupto, assim como aquele que tem desviado verbas da merenda das creches. Nós somos pecadores e a maldade está em nós. Temos todo o potencial para cometermos toda a sorte de pecados. A autoconfrontação deve prosseguir ao longo da sua caminhada cristã se você deseja evitar a hipocrisia de julgar os fracassos dos outros sem antes examinar a sua vida de modo bíblico. E a Bíblia diz em Lucas 6, versos 41 e 42. E por que atentas tu no argueiro? A palavra argueiro significa cisco, que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Esse é um dos maiores erros que vejo nos casais, porque eu vejo o marido tentando mudar a esposa, ou a esposa tentando mudar o marido, um convencendo o outro dos seus pecados, mas o outro também tem seus pecados, não aceita e não quer mudar. Então me diga, qual motivação o cônjuge terá para realmente mudar e ouvir a palavra do cônjuge? Ou seja, é o sujo falando do mal lavado. A melhor forma aqui é de entender Lucas 6, também temos lá a mesma passagem em Mateus capítulo 7. Vai primeiro tirar sua trave, você vai enxergar melhor. Não vai deixar a pessoa ali com o cisco dela, mas você terá mais habilidade, vai até enxergar melhor para tirar um cisco. Senão você pode furar o olho da pessoa. E a pessoa que está ali, puxa, vem aqui trazer sermão, lição de moral, mas não se enxerga, olha a vida dele. Isso não acontece somente em casamento, isso acontece com pai e filho. O pai está ali pressionando o filho, pressionando a filha, exigindo detalhes, está ali coando mosquito, engolindo camelos. E o filho fala, meu pai não se enxerga. Olha como ele trata a mãe, olha como ele tem tratado seus colegas de trabalho, olha a sua negligência com as coisas de Deus. Eu não vejo orando, não tem culto doméstico, eu não vejo pedindo perdão, e agora está pedindo para eu pedir perdão para o meu irmão? Está pedindo ali para eu conversar com a minha mãe, para ser educado? Se ele a trata com brutalidade, com aspereza? Ou seja, temos aí um caso ali claro, de alguém que está com a trave no olho, que não se enxerga, está tentando arrancar o olho para tirar o cisco do seu irmão, do seu próximo. E os cristãos em geral, os crentes, que estão cheios de inveja, de fofoca, de maledicência, com o nome negativado, ali dando um péssimo testemunho no trabalho, faltosos e querendo dar lição de moral para os não cristãos. Ou seja, está cheio de escândalo na própria vida e querendo dar lição de moral para o bêbado, por exemplo. Aí o bêbado se olha e vai, puxa, está falando de mim aqui, que eu estou bebendo a minha cachaça, a minha cerveja. Ele fala, tudo bem, eu estou errado, mas dá uma olhada nele. Dá uma olhada com o que ele faz. Talvez o outro sujeito também é glutão. Talvez a pessoa grita, uma pessoa explosiva, uma pessoa que está devendo o Brasil e o mundo. E a pessoa não se enxerga. Está falando aqui, talvez, vamos lá, falando mal do drogado. Que o drogado, isso e aquilo, é um sem vergonha, tinha que parar. Claro, ele tem a dificuldade, tem um pecado dele, ele precisa ser curado. Aí tem o crente que não tira a trave do olho, que está lá dando um péssimo testemunho, se envolvendo com outra mulher, se envolvendo com prostituição, entrando em sites
de conteúdo pornográfico e fazendo coisas terríveis e não se enxerga. Então, esse é um grande problema. E por isso, sabe como nós vamos resolver? Através da autoconfrontação. É você se confrontando, é você dizendo, você é o culpado da minha vida estar assim. Tem coisas que a pessoa fica culpando o demônio, os espíritos, mas o problema é com ela mesma. Tem alguns aconselhamentos que eu vejo a pessoa, não, que isso aqui é coisa que fizeram contra mim, tá? É um despacho, foi a pessoa que fez, né, uma macumba para o meu lado. Eu falei, gente, não duvido, sei do poder do mal agindo na vida de não crentes e até mesmo de cristãos que se afastaram de Deus, mas a pessoa não conseguiu se enxergar. Ela cometeu pecado após pecado, não tratou o pecado, não se arrependeu, não confessou, continua vivendo ali e não entende porque está sempre precisando de dinheiro, porque está sempre em dificuldade, porque está sempre doente. A pessoa ela não vira a chave para entender que ela está se autodestruindo. Enquanto isso continuar, ela pode pôr desculpa em tudo. Ela pode dizer que foi a mãe dela, que foi o pai dela, que foi um trauma de infância, que foi um abuso que teve. As desculpas não vão resolver o problema. Então, para de dar desculpas. Se enxerga, se confronte, porque você vai descobrir que você é extremamente mau e tem um eu dentro de você que quer destruí-lo. Chama-se pecado. E ainda mais importante, a autoconfrontação deve ocorrer de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A quem? A mim mesmo. Se eu estou lendo a Bíblia, se estou meditando nela, ela vai servir-me, ela será proveitosa para quê? Para me ensinar, para me redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito, seja maduro, perfeitamente instruído para toda boa obra. Precisamos da palavra de Deus. Se você deseja se tornar uma pessoa madura espiritualmente, você precisa da palavra de Deus ali moldando, tirando, extirpando tudo aquilo que não se parece com Jesus. E o pecado, ele está aí. Todos os dias batendo a porta, não importa quanto tempo de salvação, quantos anos você tem andado com Jesus. Hoje ele te incomoda e você precisa deixar que o Espírito Santo governe sua vida, senão ele volta a tomar o posto, ele se entroniza e o eu volta a reinar na sua vida. A Bíblia diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta, ou seja, ela é idônea, ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sabe o coração que é enganoso, que é perverso, que ninguém o conhece? Ok, a Bíblia ela está apta para discernir, para funilar, para peneirar os pensamentos e as intenções, os propósitos do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E esse é Deus. Acabei de ler Hebreus capítulo 4, versos 12 e 13. Verifique biblicamente se você está procurando agradar a si mesmo ou a Deus em tudo quanto pensa e faz. Cuidado para você não colocar Deus no meio para poder satisfazer os seus caprichos. Alguns sonhos, algumas metas que você tem que não tem nada a ver com o que Deus quer para a sua vida. São apenas para satisfazer o seu ego, o seu capricho. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Agradando a quem? A Deus. Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É Colossenses 1:10. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. Ou seja, o que você faz para quem? É para Jesus ou é para si mesmo? Se autoavalie, porque muitas coisas que você faz pensando que está fazendo para Deus ou dizendo que está fazendo para Deus, na verdade está sendo feito para você mesmo. E termino
dizendo que o objetivo de Deus não é ensiná-lo a salvar a sua vida, mas a perdê-la por amor a Jesus. Temos passagens em Mateus e em Lucas, e leia Mateus capítulo 16, versos 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amado, eu pergunto a você, você tem se autoconfrontado ou tem desistido de lutar? Muitos entregaram os pontos, muitos já não querem mais lutar contra os vícios, contra os pecados, contra esse ego que está destruindo seu casamento, destruindo a sua família, destruindo a sua vida, a sua saúde. Seu confronto é bíblico ou você tem facilitado bastante aí para o inimigo? Se almeja uma vida vitoriosa, prepare-se para a batalha que há dentro de você. Você será realmente vitorioso apenas quando vencer a si próprio, carregando a sua cruz e seguindo a Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Meu irmão, você escolhe. Quer viver uma vida de sucesso, uma vida vitoriosa, espiritualmente vitoriosa? Você precisa batalhar contra si mesmo. Temos uma batalha contra nós, temos uma batalha contra Satanás e temos uma batalha contra o mundo, contra esse sistema pecaminoso que tenta nos seduzir e nos convencer de que uma vida em pecado ela é mais fácil e melhor. Ela pode ser até a princípio mais fácil pelo prazer momentâneo, temporário e imediato, mas a médio e longo prazo apenas dores, tristezas e por fim a morte. Que Deus possa lhe motivar, lhe encorajar a fazer o que é certo diante dele. E Deus vai notar que você está desejoso de fazer o certo. A Bíblia, ela diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Que você possa buscar Deus em espírito e também em verdade. Não somente por obras, mas também de coração, por dentro. E luta, porque Deus há de recompensá-lo. Vamos orar. Pai bendito, engrandecido seja o Senhor. Muito obrigado pela palavra, pela Bíblia, que tem nos ajudado tanto a conhecermos ao Senhor, a chegarmos ao conhecimento divino e também a reconhecermos quem nós somos, todo o nosso pecado e a nossa iniquidade. Senhor, não habita em nós bem algum. E eu peço que o Senhor nos purifique cada dia e que não, ó Deus, cedamos ao pecado, que não nos entreguemos ao pecado. Ajuda, Pai, que cada um possa se comprometer a carregar a sua cruz, a renunciar à sua vida, a perder a sua vida por amor a Jesus. Porque somente quando isso acontecer, de fato, nós ganharemos a nossa vida. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos dá discernimento através do Espírito Santo e da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.